estamos a todos nessa noite, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Convido aqueles que puderem, em reverência à palavra do Senhor, estarem de pé. Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro de Josué. Josué capítulo 22. Josué 22, versículo 34. Josué 22, 34. Amém, irmãos? Amém. A palavra do Senhor que nos diz: e os filhos de Ruben e os filhos de Gade puseram no altar o nome Ed, para que seja testemunho entre nós que o Senhor é Deus. Glória a Jesus, graças a Deus. Convido os irmãos a fecharem os olhos, vamos ainda orar ao Senhor. Meu Deus, nós colocamos diante do Senhor a Tua palavra, ó Deus. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha ministrar da forma que o Senhor quiser, ó Pai. Fala conosco, Senhor, que o Espírito Santo do Senhor possa estar presente em nossas vidas. Possamos, ó Deus, abrir o nosso coração, possamos estar com o nosso, Senhor, ouvido, atento para que o Senhor quer para com a Tua igreja nesta noite. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos poderão se sentar. Os irmãos, como nós falamos, no livro de Josué, é possível falar de Josué e não falar de Moisés, que foi o seu antecessor. Moisés, ele foi chamado pelo Senhor para que fosse um líder e tirasse o povo de Israel do Egito. E durante toda essa saída e essa estadia no Egito, esses 40 anos, esteve uma pessoa ao lado dele, né? Uma pessoa que ajudou a liderar esse povo, o povo de Israel. Foi exatamente Josué. Então Josué, ele sempre esteve ao lado de Moisés, vendo as operações do Senhor, vendo como Deus falava com Moisés. Não simplesmente como Deus falava, mas como também Moisés obedecia e praticava aquilo que Deus falava. Glória a Deus. E nesse meio tempo houve muitas oportunidades para Josué. Josué, ele aprendeu não simplesmente a liderar, mas ele também foi um bom administrador, ele foi um bom guerreiro, ele também era juiz no momento de definições. E Josué, ele seguiu um exemplo de Moisés, seguiu um bom exemplo, né? E ele também foi um extraordinário líder e, consequentemente, ele foi o sucessor de Moisés, né? Foi profeta. E Moisés, como nós sabemos, ele não entrou ali na cidade, né, em Canaã, mas o seu sucessor Josué, ele foi responsável em conduzir o povo de Israel para Canaã. Olha que grande responsabilidade. Deus tinha falado com Moisés que ia tirar o povo de Israel do Egito, que ia usar Moisés, mas Deus não deu todo o plano, né? Que Moisés não ia chegar a Canaã e que Josué seria o responsável. Então, só para nós imaginarmos quão grande responsabilidade Josué tinha em suas mãos quando ele recebeu esse chamado. Mas eu vejo que é muito interessante que quando nós seguimos um bom exemplo, nós temos uma ótima referência, nós não temos como ficar ruins, né? Josué, nesse caso, ele foi chamado também por Deus, porque ele também esteve ao lado de Moisés, e ele via esse bom exemplo. Então Deus via nele uma oportunidade de ser trabalhado, de trabalhar, de ser usado nas mãos do Senhor. E dessa forma, Josué foi usado nas mãos do Senhor. Só que antes disso ele teve algumas vitórias, né, em batalhas. Ele teve a travessia do Jordão, como nós sabemos. Ele também teve aquela oportunidade de fazer com que 2 espias fossem a Jericó, né? Foi uma ótima estratégia, né? Um exemplo de estrategista. E só que, como a palavra nos fala aqui, esse exemplo em Josué, eles construíram um altar, essas 2 tribos e meia. Como assim, né? O povo de Israel, quando ele passou pelo Egito, 2 tribos e meias, a tribo de Gade e a tribo de Rubens e meia tribo de Manassés, elas tinham interesse em uma terra que não era ainda Canaã, era próximo, no litoral do Jordão. Eles tinham um interesse naquela terra porque era uma terra
boa para aquelas 2 tribos e meias. Por que boa? Essas 2 tribos e meias, elas trabalhavam com gado, então elas tinham que ter pasto, e o gado dá muito trabalho, né? Tem muito esforço físico, é muito trabalho, eu quero dizer para os irmãos, muito trabalho. Então eles viram uma oportunidade de ficar ali. E naquela época, o atual líder era Moisés ainda. Conforme Neemias 32, é o capítulo que fala... Neemias, desculpa, irmãos, em Números, fala de toda essa história que aconteceu. Essas 2 tribos e meias, elas se interessaram por aquela terra. E elas chegaram até Moisés e pediram aquela terra. Só que aquela terra ainda não era Canaã. E Moisés, com toda a sabedoria, ele falou: olha, tudo bem, mas a gente vai ter que conquistar juntos. Todas as tribos nós vamos ter que guerrear e conquistar Canaã. Chegando lá e tiver tudo certo, e o povo de Israel já estiver na sua casa, eu prometo a vocês essas terras que vocês tanto almejam. E conforme a palavra nos diz, neste momento aqui nesse versículo, essas 2 tribos e meia, Josué chama até ele e ele reconhece todo o esforço. Ele fala exatamente com ela, conforme nos diz no capítulo 22 do livro de Josué, no primeiro versículo. Então Josué chamou os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés e disse-lhes: tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, guardastes, e a minha voz obedeceste em tudo quanto vos ordenei. Nesse momento aqui, Josué reconhece que tudo aquele trabalho que eles fizeram não foi em vão. Ele fala: olha, guardastes a palavra do servo do Senhor Moisés, que até já morreu, e eu reconheço. E a minha, que estou aqui atualmente, vocês têm obedecido tudo aquilo que o Senhor tem direcionado. Meus irmãos, nós estamos aqui nessa noite, nós não estamos aqui de forma desobedecendo algo, ou nós estamos aqui porque nós não ouvimos algo, mas muito pelo contrário, meus irmãos, nós estamos aqui nessa noite porque um dia nós ouvimos a palavra do Senhor Jesus, e nós estamos aqui nessa noite porque nós estamos praticando aquilo que um dia nós ouvimos. E assim como essas 2 tribos e meia, elas guardaram a palavra do Senhor. Naquela época elas tinham que seguir aquele mandamento, e elas seguiram todos os mandamentos, e elas foram fiéis. E como os irmãos sabem, de Êxodo a Malaquias, né, o último livro do Antigo Testamento, é muita desobediência, né? Se a gente for ler, quantas vezes o povo de Israel desobedeceu? Nada diferente, né, de nós, né? Nós estamos aqui nessa noite porque o Senhor sabe que nós somos muitas das vezes falhos, mas nós estamos aqui nessa noite porque nós somos fiéis ao Senhor. E aquele povo era um povo fiel, que tinha obedecido a lei, obedecido a voz do Senhor, e não tinha esquecido, ele tinha guardado no coração. Então não simplesmente Josué reconheceu, mas como também ele fez aquela promessa de Moisés há anos atrás. Depois de conquistado Canaã, ele chega, reconhece e fala: vocês não simplesmente obedeceram, hoje eu vou cumprir aquela promessa que um dia Moisés fez. Olha, ide-vos, vai lá possuir aquela terra que vocês um dia se interessaram, pode ir. Meus irmãos, nós estamos aqui nessa noite porque nós estamos debaixo de uma promessa. Jesus vai voltar para nos buscar. Jesus vai voltar para buscar uma igreja fiel, que tem guardado a palavra, que tem obedecido ao Senhor. É impossível falar de obediência, de falar de mandamentos e não lembrar de Marcos 16:15, que o próprio Senhor Jesus, no meio de várias pessoas que conheciam os mandamentos, os doutores das leis, chegaram para ele, né, de forma até irônica, e falaram: mestre. Esse mestre não era um mestre no sentido de mestre, senhor, autoridade. Era aquele: se tu és mestre mesmo, fala para mim qual o maior mandamento, qual o mais importante. E um dia Jesus falou, está registrado na palavra do Senhor: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. E nessa palavra nós podemos fazer um paralelo, porque exatamente Josué, ele adverte o povo antes de sair ali de Canaã e ir para a sua terra. Ele fala: olha, ele fala logo mais nos versículos do capítulo 22, podem ir, mas olha, não esquecem dos mandamentos do Senhor, ame ao Senhor, achega-te a Ele. Olha que maravilhoso, olha que palavra Josué fala para esse povo. E assim Deus hoje ele tem falado com a igreja: ame ao Senhor o teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, e se achega-te a Ele. Se achega ao Senhor, meus irmãos, se achega ao Senhor, porque o Senhor ele não
não esquece dos servos fiéis. E nesse momento que o povo estava já quase que se deslocando e já ir para uma terra, imagina a ansiedade, eu tive que vencer uma batalha, eu tive que alguns parentes, de repente a palavra não fala, né? Eu estou imaginando, de repente até ficaram para trás, mas agora eu posso ir lá, eu vou para minha terra e eu vou produzir. O que aconteceu? Josué fala o seguinte com eles: olha, mas antes de ir, tudo aquilo que vocês conquistaram, que eles eram guerreiros, eles tinham que dividir. Imagina só, eu luto, né? A gente conquista, trabalha muito, vence uma guerra, uma batalha com todo sofrimento, e depois, antes de ir embora e lá começar tudo de novo, seria bom e o quê? Cheio de dinheiro, né? Muito bom para recomeçar do zero. Mas eles tinham que fazer o quê? A palavra nos fala, eles tinham que repartir. E eles tinham que repartir com aqueles que quem? Iam ficar. Meus irmãos, nós estamos aqui nessa terra, aqui não é Canaã, e assim como esse povo, meus irmãos, nós estamos aqui trabalhando para o Senhor, e o nosso trabalho é ide e levai o Evangelho aos quatro cantos da terra, porque o nosso papel aqui nessa terra é construir o nosso lar, trabalhar, gerar resultado, produtividade, né? Tudo isso que a gente sabe. Mas o nosso papel principal aqui, meus irmãos, é levar a palavra do Senhor, é falar do Senhor, porque não existe algo maravilhoso enquanto falar do Senhor Jesus, do amor de Deus por nós. E enquanto eles tinham que ir, eles tinham que dividir. Então nessa divisão aqui demonstra que eles não estavam saindo de forma errada, eles estavam ali dividindo porque eles eram uma família, né? E eu não vou dividir algo com alguém que eu não quero bem, que eu não gosto. Então eles gostavam deles, eles dividiram, olha, eu estou saindo, mas isso não é uma divisão física da família, eu não estou me desrompendo de vocês, eu estou saindo, me desligando, mas olha, nós estamos aqui em comum, em comunidade, repartindo, eu vou para lá, mas eu tenho muito, vamos dividir. Isso demonstra a união, a família, a unidade. E nesse momento que nós lemos, a palavra nos fala que eles chegaram ao outro lado do Jordão. E lá, quando a palavra nos fala, a primeira coisa que nos fala no versículo 10, quando eles chegam lá, ela fala da seguinte forma: e vindo eles aos limites do Jordão, que estão na terra de Canaã, ali os filhos de Rúben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência. E eu fiquei pensando quando eu li, a palavra fala muito de construção de altar, né? Edificar o altar, construir um altar, mas essa daqui ela falou que era um altar como? De grande aparência. Então se era grande, meus irmãos, pode colocar grande nisso. Tem uma outra Bíblia que eu costumo muito ler, depois eu até falo para os irmãos se tiverem interesse, ela fala que a tribo construía um altar imponente. E se a gente for olhar, imponente significa o quê? Pensa numa construção imponente que a gente olha aí hoje em dia. É algo que, nossa, isso daí quase as leis da física, né? Conseguiu fazer dessa forma, é muito relevante aquela construção. Então pensa num altar imponente. Eles fizeram um altar significativo, relevante para toda aquela região. Só que a preocupação do povo de Israel do outro lado era a seguinte: olha, eles estão adorando outro Deus lá, nós vamos ter que ir lá. Os irmãos podem acompanhar, uma história muito longa, mas é muito bonita. E o povo de Israel, ele leva os exércitos e os príncipes, os principais das outras tribos que ficaram, e quando chega ali, o primeiro questionamento é: vocês estão construindo aqui um altar de um outro Deus, isso não pode ser idolatria. Lembra que aconteceu lá? Já aconteceu tudo isso, isso é pecado, não pode, vai vir um juízo, e não vai vir só sobre vocês, vai vir sobre o povo de Israel todinho. Meus irmãos, essa família ficou preocupada com esse altar, mas conforme o texto que nós lemos, e os filhos de Rúben e os filhos de Gade puseram no altar nome Ed, para que seja testemunho entre nós e o Senhor, que é Deus. Meus irmãos, esse altar era o altar do nosso Deus, o mesmo Deus de Israel. Aleluia. E essa palavra ela é muito importante, principalmente para hoje, para esse mês, porque quando o povo de Israel soube e eles foram ali para questionar, não era um questionamento ruim, era algo positivo. E hoje Deus, Ele tem se preocupado com a igreja, com os servos do Senhor. Ele tem se preocupado porque lá no lar deles, lá na casa deles, eles tinham construído um altar. E o povo de Israel, a igreja, ela ficou preocupada e quis questionar, saber que altar era esse.
E hoje o Senhor, Deus, Ele quer saber o nosso altar, o nosso lar, a nossa casa. Qual altar foi estabelecido? Esse altar imponente que esses 2,5 tribos construíram era o altar do Senhor. E o questionamento deles naquele momento que aquele povo foi ali questionar, a resposta deles era a seguinte: olha, nós não somos quase que malucos, né, em fazer isso. Nós servimos ao Deus de Israel. E a nossa preocupação, olha que maravilhoso, meus irmãos, olha o detalhe. A preocupação daquelas 2,5 tribos era com as suas gerações, com o futuro dos seus filhos. Eles nos falam, a palavra nos fala que eles responderam da seguinte forma: olha, o povo de Israel tem o altar lá, onde oferece sacrifício e todo o louvor e tudo aquilo que o Senhor Deus merece. Mas olha, os meus filhos aqui não têm. E o que vai lembrar com que eles sejam servos do Senhor Altíssimo, Deus de Israel? Nós construímos um altar para que os nossos filhos conheçam o Deus de Israel, conheçam o Deus que nos tirou do Egito, conheçam o Deus que nos tirou ali do cativeiro, onde éramos escravos. Meus irmãos, essa palavra hoje para nós não é simplesmente, para os pais, e educar os filhos. Se hoje eu não tenho o meu lar completo e sou um jovem, um adolescente, ou até mesmo um intermediário, uma criança, hoje é momento de nos lembrarmos dessa advertência, dessa preocupação do Senhor. Qual é esse altar que nós estamos edificando em nosso lar, para que sejam nossos filhos, seja nosso pai, seja nossa mãe, nosso tio, seja nosso parente? O que ele está vendo? Meus irmãos, hoje o Senhor Ele mostrou, através de um dom espiritual, que existia um lar em uma visão no culto profético, e esse lar, ele ficava numa espécie de vale. Tinha uma casa, e dentro dessa casa tinha uma família. E próximo a esse vale, rolava uma pedra muito grande. E essa pedra se deslocava de forma muito rápida, e existia uma preocupação. Eles se preocupavam, mas eles viam que aquela pedra, eles não conseguiam fazer uma barreira a tempo para ela parar. Eles não conseguiam, de repente, até correr a tempo com a família inteira. Então, sabe o que na visão o Senhor mostrava? O Senhor mostrava que através da oração deles vinha uma mão e segurava essa pedra. Esse lar era liberto, era livre. Meus irmãos, hoje o Senhor tem feito isso. Hoje o Senhor Ele tem livrado tudo aquilo que tem vindo ao redor desse vale. Que o vale, a tendência é fazer com que o que esteja ali se desloque, e a direção é exatamente o nosso lar. E o adversário lá fora, ele não tem olhado para outra coisa a não ser a nossa casa, a não ser a nossa família. Mas Deus, com a sua mão poderosa, hoje Ele tem tirado essa pedra, tem guardado e tem livrado de todo o mal. Meus irmãos, que fica essa palavra para que nós possamos meditar e pensar na preocupação do Senhor para as nossas vidas, naquilo que o Senhor quer para a nossa casa, a nossa família, o nosso lar, que é esse altar imponente, esse altar majestoso. Vamos cantar o louvor.